Vamos falar sobre amplificador operacional ou AMP-OP para facilitar. Ele é o cavalo de batalha de toda eletrônica analógica. O amplificador operacional é um tipo de amplificador. O amplificador é qualquer coisa na qual você insere um sinal eletrônico e obtém na saída uma versão amplificada do sinal original. Neste exemplo temos aqui um amplificador com um certo ganho, com um sinal X entrando, normalmente uma tensão ou corrente, e o sinal que se obtém na saída é A vezes X. O sinal de entrada X, que normalmente é uma tensão ou corrente, é aquilo que me interessa para que saia numa versão amplificada do amplificador. Vamos falar especificamente sobre o amplificador operacional. O símbolo utilizado para o amplificador operacional é um triângulo que tem duas entradas. Uma é a com sinal de mais, a outra o sinal de negativo, e tem uma saída, e tem duas fontes de energia nela. Uma fonte de tensão positiva e outra negativa. Este, então, é o símbolo abstrato para o AMP-OP. Existem algumas propriedades do amplificador operacional. Uma é que o amplificador operacional tem um alto ganho. E o ganho, em geral, no amplificador operacional, indicado pela letra A, está entre 10 elevado a 5 e 10 elevado a 6. É um ganho bastante alto. Outra coisa importante relacionada aos AMP-OPs é que eles são usados para circuitos de realimentação. Vamos tratar de realimentação nos próximos vídeos, mas é uma aplicação dos amplificadores operacionais. E o terceiro fato importante sobre o amplificador operacional é que ele tem esta entrada aqui, que é uma entrada diferencial. Diferente daquela chamada single-ended, que tem apenas um fio. Para entender o que uma entrada diferencial significa, vamos aqui colocar alguns nomes, alguns símbolos. Aqui vai ser VO de V-out, né, do inglês de saída, utiliza-se isso universalmente. Aqui o V+, e o V- na entrada. E o que uma entrada diferencial significa é que o VO é igual, ou seja, a tensão de saída é igual ao A, que é o ganho, vezes o V menos o V-, que são as tensões de entrada. Ou seja, o sinal de saída é proporcional à diferença entre os sinais de entrada aqui. Vamos olhar graficamente para este sinal de saída e vamos ter uma ideia interessante sobre o que ele nos diz. Nos eixos eu vou colocar V-in de entrada e V-out de saída, sendo que o V-in, ou seja, a tensão de entrada, é o V+ menos o V-. Então, V+, menos o V- é o sinal de entrada do amplificador operacional. E agora eu vou aplicar o fator de ganho para obter o V-out, a tensão de saída. Obteríamos então um gráfico assim, seria uma reta com uma grande inclinação. E a inclinação dessa reta é justamente A, que é em torno de 10 elevado à quinta potência a 10 elevado à sexta potência. Agora, uma das propriedades é que o V-out, a tensão de saída, o sinal de saída, não pode ser um valor acima ou abaixo da tensão de alimentação. E quando o V-out fica igual ao V- da fonte, ou igual ao V+ da fonte, temos uma situação de saturação, que indicamos aqui com essa reta paralela ao eixo do V-in, a tensão de entrada. Aqui é o menos V maiúsculo, que é a tensão negativa da fonte de energia, e aqui é o mais V maiúsculo, que é a tensão positiva da fonte. Esta região entre estes dois limites é linear, e essa é a parte que nós usamos de fato. Observe que passa pela origem do sistema cartesiano aqui. Agora quero falar um pouco mais detalhadamente sobre o que este símbolo significa, o que há dentro dele e como ele é de fato conectado num circuito. Vamos representar aqui então o amplificador operacional. Aqui temos o V+, o V- e o V de saída, o V-out. Não vou representar a tensão de alimentação para simplificar. Há algo mais também que devemos olhar, que é o fato de que aqui existe uma corrente, e essa corrente para o amplificador operacional ideal é igual a zero. Não há corrente fluindo aqui. E essa é a segunda propriedade do amplificador operacional. A primeira é o fato de que a tensão de saída, o V-out, é igual ao A vezes a diferença entre o V+ e o V- da entrada. E outra forma de escrever isso é o V-out igual
A vezes o Vin, a tensão de entrada. Lembrando que o Vin, a tensão de entrada, é V mais menos V menos. Então, estas são duas propriedades eletrônicas importantes que vão nos permitir analisar esses circuitos envolvendo amplificadores operacionais. E analisar o circuito de um amplificador operacional é bastante simples. Bom, você provavelmente deve estar se perguntando o que é que há dentro dali, do amplificador operacional. Bem, ali há algo em torno de 20 a 50 transistores e resistores, às vezes também capacitores. São projetos realmente complexos. E neste momento, se nós nos concentrarmos nestas duas propriedades, nós estaremos aptos a usar estes circuitos, mesmo sem compreender exatamente o que há dentro deles. É suficiente entender que estamos diante de um amplificador diferencial com um alto ganho. E com essas informações, podemos exercitar o funcionamento destes circuitos. Vamos olhar para mais alguns detalhes sobre como este tipo de amplificador pode ser realmente conectado. Temos aqui o terminal mais, o terminal menos. Há mais terminais, temos aqui o terminal da fonte de alimentação, que é o V maiúsculo mais, e o V maiúsculo menos, que é o outro terminal da fonte de alimentação. E há aqui uma ligação ao terra, e quando ele está ligado a um circuito, vamos ter aqui duas fontes de energia. 12 volts é uma tensão típica da realidade. Aqui, estas duas fontes de energia são conectadas entre si, e aqui há um nó conectado ao terra. É a referência de tensão. E estas duas fontes serão conectadas desta forma. Em relação ao terra, este nó tem tensão de menos 12 volts e este nó mais 12 volts. E quando vamos medir a tensão de saída, o Vout, nós medimos em relação a este ponto, a este nó aqui conectado ao terra. Então, esta é a tensão que nós medimos para a saída do amplificador operacional. Então, vamos assumir que toda esta coisa está ligada desta forma e vamos representá-la por um símbolo um pouco mais simples. Somente os três terminais como estes, e assumimos que os outros terminais de alimentação estão ligados como fizemos acima. Você tem que manter em mente que existe uma tensão positiva grande e uma tensão negativa também de intensidade grande. E o nó do terra está exatamente entre eles. Então, a tensão positiva está no topo da página e a tensão negativa está na parte de baixo da página. E a tensão de saída pode ser positiva ou negativa em relação ao terra. Então, este é o cenário envolvendo tensão que você tem que manter na sua mente. Então, o amplificador operacional que estamos analisando tem um símbolo como este, e o Vout, a tensão de saída, é igual a um grande ganho, vezes o V mais menos o V menos do sinal de entrada. Então, esta é uma entrada diferencial. Uma maneira de pensar sobre o funcionamento disso é verificar a mudança na diferença dos sinais de entrada, causando um efeito na tensão de saída. Então, aumentando o V+, por ter o sinal positivo, o Vout também vai aumentar. Por outro lado, se o V- é aumentado, note que o V- é um sinal, é uma tensão de entrada com sinal negativo, então o Vout diminui. Então, no V- nós temos uma entrada chamada de entrada inversora e no V+, temos uma entrada chamada entrada não inversora. Então, aumentando o sinal de entrada não inversora, a tensão de saída também aumenta. Por outro lado, aumentando a tensão na entrada inversora, a tensão de saída vai diminuir. Analisando da mesma forma, se a entrada não inversora tem um sinal diminuído, uma tensão diminuída, então o Vout também vai ser diminuída. Se na entrada inversora o sinal é diminuído, a tensão é diminuída, vamos ter que o Vout vai ser aumentado. Essa é a maneira com a qual você deve pensar quando vê este símbolo numa página de esquema. Você deve lembrar-se destes sinais e que na entrada inversora a variação tem um efeito contrário na tensão de saída e na entrada não inversora a variação que acontecer acontece do mesmo jeito na tensão de saída. Você deve ficar atento
porque o mesmo símbolo pode aparecer com os sinais aparentemente invertidos em função de estarem posicionados convenientemente para um certo circuito. Fique atento que o sinal de mais indica a entrada não inversora e o sinal negativo a entrada inversora. Nos próximos vídeos, vamos conectar o amplificador operacional e fazê-lo funcionar. Até lá!